Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é desse porta-óculos temático de Hello Kitty. Para confeccionar o meu porta-óculos, utilizei a lã amiga na base, fio amigurumi para o laço, amigurumi para os olhos, balum para o nariz, tesoura para fazer os acabamentos. Para trabalhar a base com a lã amiga, utilizei agulha para crochê de 4 milímetros. Para fazer os detalhes, agulha para crochê de 2,5 milímetros. Fora isso, você vai precisar de agulhas para fazer a costura. No caso, costurar os olhos, fazer o bigode, costurar o laço. E eu trabalhei com 2 marcadores de carreira para fazer a base toda certinha. Lembrando que são materiais de sugestão, estou utilizando os que eu tenho em casa. Se você quiser aí outros tipos de materiais, deixe nos comentários também. Fez e quer me mostrar? Letícia Montoro, vou deixar o link para vocês no meu Instagram aqui na parte de baixo. E aqui no canal já temos também o do ursinho, para você, se você quiser também, e o link vai estar na descrição desse vídeo. Boa aula para vocês! Vamos começar a nossa peça fazendo um total de 15 correntinhas, que vai me dar cerca de 10 centímetros. Para você se basear, se você for utilizar outro material, mesma composição, composição diferente, tec diferente, numeração de agulha diferente, você vai se basear em centímetros. Então, trabalhe aqui esse inicial com 10 centímetros e eu vou dando mais dicas para vocês durante a confecção. Depois de trabalhar 15 correntinhas ou 10 centímetros em corrente, volte a partir da segunda com pontos baixos. Faça um ponto baixo para cada ponto de base até encontrar a última correntinha. Feito, então, até a última corrente, vamos retornar no mesmo lugar e colocar mais 3. Ao todo, cada cantinho vai ficar com 4 pontos na primeira volta. Então, depois de eu ter feito os pontos, eu puxo aqui esse anelzinho do início, a primeira correntinha, para fechar bem o espaço. Agora, eu vou pegar o meu primeiro marcador e colocar aqui, ó, onde começa os 4 pontos, tá certo? Eu vou utilizar apenas dois marcadores, mas se você preferir, você pode marcar sempre a lateral, daí você não se perde, apesar que a contagem vai ser feita sempre de 4 pontos, vocês vão entender. Fazendo, então, um ponto baixo para cada ponto do outro lado. Vou encontrar vocês em cima do último ponto baixo, lá da outra ponta. Fiquei, então, com um ponto e o ponto inicial, 2. As correntes a gente não conta. Agora, no mesmo lugar, vamos colocar mais 2 pontos baixos para totalizar 4 na lateral. Então, vai ficar aqui o ponto inicial e mais 3 feito agora. A correntinha, ela vai ficar aqui bem escondida. Para finalizar aqui a primeira volta, eu vou marcar aqui o primeiro ponto dos 4. Na primeira carreira, a gente dá uma alongadinha no fio, volta no primeiro ponto, passa a agulha assim de trás para frente e leva essa alcinha lá para trás. Esta alcinha da primeira volta, você pode puxar bem para você não confundir ela aqui com a alcinha. A partir da segunda volta, já é um fechamento um pouquinho diferente. Ok, vamos começar no ponto que o fio foi levado lá para trás, aqui, buscando o fio para frente, ajustou, faço o primeiro ponto. Este aqui foi o primeiro, no mesmo lugar, mais um ponto. Então, aqui, eu já tenho o primeiro aumento dos 4. Quando eu terminar a volta, chegando no marcador, eu sei que eu vou fazer 1, 2, 3 aumentos com o que eu tenho aqui, já vai totalizar 4. A base na parte reta será sempre ponto sobre ponto, por isso que não tem problema se você fizer mais ou menos correntinhas para atingir os seus 10 centímetros. Vamos apenas fazer diferente as laterais. Vou seguir fazendo pontos até chegar no marcador. Toda vez que chega no marcador, a gente remove ele para trabalhar no ponto que ele estava. Então, aqui eu tenho os 4 pontos na laterais. Na segunda carreira, vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada um deles. Então, faça um ponto, retorne no mesmo lugar, mais um. Esta foi a segunda repetição, terceira repetição, quarta repetição. Tudo que for fazer será feito por 4 repetições, ok? Vou marcar novamente aqui o início. Se você quiser, você marca o início e o final para você se encontrar. Faço agora ponto sobre ponto até eu encontrar o outro marcador. Estamos na segunda volta. Cheguei no marcador, vou remover ele. E aqui, nesses últimos 3 pontos, faço os meus 3 aumentos. Então, para não me perder, já fiz o primeiro ponto, então já marco aqui ele. Então, aqui fiz um aumento, segundo aumento, e agora o terceiro aumento. O quarto ponto de aumento já está aqui logo no início, nos aguardando. A partir de agora, nós vamos alongar a laçada,
pular o primeiro ponto e vir para o segundo. Coloca a agulha de trás para frente, leva essa alcinha para trás sem apertar muito. Ela vai virar uma alça de ponto pra gente pegar na hora que estiver trabalhando na carreira, tá certo? Então, não deixa ela escondida, não. O primeiro ponto ao qual nós vamos começar vai ser literalmente no primeiro ponto da lateral. Então, você vai voltar com a agulha e fazer aqui nele um ponto. Volta nele e coloca mais um ponto. Então, já temos aqui o primeiro aumento. Na volta, quando chegar no final, a gente trabalha até essa alcinha que deixamos, porque ela vale do nosso pontinho que está aqui, ok? Na dúvida, coloca o marcadorzinho aí. Segue, então, na parte reta, colocando ponto sobre ponto. Nós estamos agora trabalhando na terceira volta. Vou fazer até atingir o marcador. Cheguei no ponto onde estava o marcador, tirei ele e vou colocar aqui o meu primeiro ponto. Coloco, então, um ponto sozinho. Vou fazer a repetição por 4 vezes. Então, será um ponto, um aumento. Esta foi a primeira vez. Um ponto, um aumento. Segunda vez. Um ponto, um aumento. Terceira vez. Um ponto, um aumento. Quarta vez. Faço agora ponto sobre ponto até encontrar o marcador. Chegando aonde está o marcador, vamos começar a colocar um ponto. Marco ele para eu não me perder. E um aumento. Esta foi a primeira repetição. Um ponto e um aumento foi a segunda repetição. Um ponto e um aumento, terceira repetição. E vai ficar aqui somente aquele ponto da laçadinha que a gente deixou pra trás. Você precisa pegar não só essa alcinha que fica aqui em cima, mas todo a alcinha do ponto, pra não ficar marcação no seu trabalho, tá certo? Olha lá, vai ficar bem certinho. Chegou no final? Ok, pule o primeiro ponto, venha no segundo, leve a alcinha pra trás. Vamos fechar. Finalizamos, então, a nossa terceira carreira. Para fazer a quarta volta, vou colocar aqui um ponto apenas. Este ponto pertence a esta lateral, ok? Faço, então, agora o adiantamento da carreira com ponto sobre ponto até atingir o marcador novamente. Estamos na quarta carreira e esta é a penúltima volta da nossa base. Chegando no ponto que fica o marcador, já tirei ele. E aqui eu vou começar agora com um aumento. A gente sempre intercala para não ficar marcação. Se na carreira de baixo eu comecei com um ponto, na de cima eu começo com aumento, na próxima com um ponto sozinho, e aí a gente consegue uma lateral bem desenhadinha. Então, vamos ter um aumento e agora na sequência será 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Repetição, aumento, 2 pontos. Esta foi a segunda vez. Aumento, 2 pontos. Terceira vez concluída. Aumento, 2 pontos. Esta aqui foi a quarta vez de repetição, então eu já finalizei a lateral. Faço agora ponto sobre ponto e vou fazer a outra lateral com vocês. Para a outra lateral, vamos começar com aumento. Marca aqui o primeiro ponto. 2 pontos na sequência. Aumento. Mais 2 pontos na sequência. Aumento. 2 pontos na sequência pela terceira vez. Aumento. E agora, um ponto apenas, porque o primeiro já está feito desde o começo da carreira. Quarta volta concluída. Vamos agora fazer a quinta carreira? Essa daqui será a minha quinta carreira e última. Vou dar algumas dicas para você, caso você queira fazer maior, menor ou com outros materiais. Observe que, no início, você vai ter aqui 10 centímetros. Então, você pode fazer com fio maior, com fio menor. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu tô trazendo para o canal mais um modelo de porta-óculos. Então, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro e pegar todos os modelinhos. Com diversos materiais, ok? Tô sempre trazendo com fios diferentes. E aqui, eu estou utilizando um fio 100% algodão com título de TEC de 516, que é o Extra Kids. Eu já trabalhei com mais correntinhas aqui na base, mas mantendo os 10 centímetros. E no lugar de trabalhar só 5 voltas aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Sempre fazendo um ponto, um aumento, um ponto, um aumento e intercalando o início. A repetição da lateral será sempre a mesma. Um ponto e um aumento na outra volta. Um aumento e 2 pontos, depois um aumento e 3 pontos, 4 pontos e um aumento. Então, você vai intercalar somente o início da carreira. E a repetição será por 4 vezes, tá bom? Então, aqui, já na quinta carreira, eu começo num ponto que não pertence à parte oval. Ele já é o primeiro ponto aqui da lateral. Toda vez que a gente faz esse fechamento, ele fica um acabamento bem bonito, mas anda sempre um ponto à frente. Isso é normal. Então, agora, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, para explicar a lateral para vocês.
ali na quinta carreira. Eu já vou removendo os marcadores e não vou colocando mais eles nos lugares. Você vai fazer essa base por 2 vezes, se você quiser o mesmo resultado ou próximo do que você recebeu aqui na aula. Agora, se você fizer somente uma base, tenha em mente que vai ficar a marcação aqui atrás, por exemplo, de um bordado, e ela sempre vai ficar mostrando o avesso. Já dessa forma que a gente faz, com as 2 bases, vocês vão acompanhar que fica bem certinho, fora que deixa mais estruturado e gasta pouquinho material, que vale a pena fazer essa técnica de fundo duplo, tá bom? Então, aqui na quinta carreira, eu começo colocando 3 pontos baixos, um para cada de base, e um aumento. Aqui foi a primeira repetição, então eu vou repetir novamente. 3 pontos de base e um aumento. Aqui foi a segunda repetição. Terceira repetição. E agora, vou concluir a minha 4ª repetição. Pronto. Faço agora ponto sobre ponto, e deste outro lado, vou fazer 3 pontos e um aumento por 4 vezes, já encontro vocês. Depois de finalizar a primeira parte, você vai pular um ponto, arremata o fio, né? Pula um ponto e no segundo leva o fio lá pra trás. Daí você retorna no primeiro ponto que está completo, vem de trás pra frente pela metade do ponto e leva o fio lá pra trás. Só pra você ter um acabamento certinho aqui, que não venha te atrapalhar a costurar. Caso você vá fazer apenas uma parte da base e não dupla, como eu explico, você não corte o fio, ok? Você dá continuidade aí à tua peça. Aqui a gente coloca o fiozinho pra dentro, porque eu estou arrematando ele. Pronto. Já na segunda base, que você vai fazer com a mesma receita, você não vai cortar o fio. Porém, agora nós vamos reservar essa parte. Antes de unir, fazer a costura, vamos fazer o narizinho e os olhinhos para poder ser costurado e depois continuar ela. Vamos fazer o narizinho? Comece dando um nozinho com o fio amarelo. E agora, faça 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Volte na segunda, colocando 2 pontos baixos. Na correntinha do meio, 1 ponto baixo. E na última corrente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Na correntinha seguinte, 1 ponto sozinho. E agora, na última, onde já tem 2 pontos, vamos colocar mais 2. Daí, você vai tomar cuidado em não puxar muito os seus pontos, para ele não abrir o buraquinho do meio da sua correntinha, tá certo? Vai ficar assim, ó. Daí, nós vamos cortar o fio. Se você for colar, optar por colar, você não precisa deixar fio longo, mas se você for costurar, você deixa aqui a sobra de fio. Esse fio do início aqui, a gente já pode arrematar. E agora, a gente reserva e eu vou costurar junto com vocês. Vamos fazer a parte do olhinho? Para fazer o olho, eu vou fazer explicando certinho por conta do fio preto. Nós vamos fazer basicamente o que foi feito no nariz, porém, nós vamos trabalhar, no lugar de começar com 4 correntes, a gente começa com 5. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, volta na segunda e coloca 2 pontos baixos. Nas 2 correntes do meio, 1 ponto para cada. 1 e mais 1. Na última correntinha, coloque 4 pontos. 1, volta lá no mesmo lugar. 2, 3, 4. Do outro lado, nas 2 correntes do meio, 1 ponto baixo para cada uma. Assim. E agora, na última, onde já tem 2 pontos, com cuidado, você vai acrescentar mais 2, sem abrir espaço nas suas correntes. Vamos arrematar o fio e repetir por mais um olhinho. Para fazer a costura, a primeira coisa é finalizar o acabamento da peça. Então, você vai vir com a tapeçaria no primeiro ponto, fazendo este movimento com a agulha. Vai formar como se fosse uma correntinha, tá vendo? Ó, metade. Joga o fio pra frente e no último ponto, de frente pra trás, entrando pela metade, você vai levar o fiozinho lá pra trás. Faça isso nos olhos também. No fio preto, vocês não vão conseguir enxergar, então eu não vou mostrar. E você vai fazer assim. Para começar a costura, esteja com o fio virado pra frente, pra você poder prender certinho. Assim, ó. Daí, você vem na tua peça e vamos colocar assim, ó. Aqui está a base das correntinhas onde iniciamos a carreira. Nós vamos centralizar ela aqui, só que no lugar de colocar centralizado na peça, será uma carreira abaixo, dessa forma. Segura, por isso que eu falei pra vocês não costurar a outra parte antes. Agora sim, a agulha você vai espetar pra baixo, ela vai sair lá atrás,
e vai voltar e pegar no pontinho da frente. Caso você não vá fazer a base dupla, eu te aconselho não deixar mostrar o fio lá atrás ou colar essa base aqui do narizinho dos olhos. Então, agora, eu vou fazer isso por todo o narizinho sem abrir as correntinhas. Costurou tudo. Como eu vou colocar o fundo duplo, eu venho aqui atrás e vou fazer os nozinhos. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês a posição dos olhos e você vai fazer da mesma forma. Cada olhinho, aqui está o início das laterais. Você vai colocar exatamente em cima dele e agora sim, centralizando no meio das carreiras, tá? Vai ficar assim, ó. Vou fazer a costura e já retorno pra gente continuar fazendo aqui a junção das duas bases. Depois de ter costurado os olhinhos, nós vamos pegar o fio preto e mirar aqui, um ponto depois da costura. Você vai entrar com o fio e vai fazer uma linha reta, sem pegar aqui na base final. Então, uma carreira antes. Aqui eu estou fazendo cerca de 3 carreiras. Você tá vendo, ó? 1, 2, 3 carreiras. Fez o fio reto, nós vamos contar 1, 2 pontos. Já tá com a agulha lá atrás, você já sai com ela aqui. E vai sair bem pertinho aqui, ó. Um pontinho acima. Olha. E agora, você vai vir abaixo, um ponto abaixo. Cerca de 1 a 2 pontos, faz o terceiro bigodinho, que é clássico do personagem. Vou arrematar o fio e fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Daí, eu já retorno com vocês para juntos fazermos a união e dar aqui a continuidade na nossa peça. Então, traz o fio pra dentro, faz o nozinho e repete do outro lado. Feito, então, toda a parte do bordado, nós vamos fazer a união. Você vai virar essa parte para trás. Olha porque eu fiz ela dupla. Todos esses arremates vai ficar interno. Então, vai ficar um acabamento bacana. Vai pegar a segunda parte, colocar assim em cima. Se tiver dificuldade para costurar, coloque marcadores para te ajudar. Nós vamos fazer agora 4 carreiras. A primeira, unindo, sempre fazendo o fechamento da mesma forma. E as próximas 3 de ponto sobre ponto. Então, para unir, você vai pegar o ponto de um lado com o ponto do outro. Vai fazer aqui um ponto baixo. Novamente, ponto com ponto. E assim até o final da carreira. Não precisa mais fazer alterações como aumentos nas laterais. Segue fazendo ponto sobre ponto. A primeira carreira, essa no caso será a volta de número 7. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... Não, essa é a volta de número 6. Então, a sexta volta é de união, 7, 8 e 9, ponto sobre ponto em cima. Aí sim, chegando lá no final, você pode fazer o seu arremate, esconder a pontinha do fio pela parte de dentro. Eu volto com vocês para continuarmos a próxima etapa. Veja só, vai ficar assim, sem mostrar nenhuma linha no nosso trabalho. Vamos fazer agora as 2 orelhinhas. Eu vou passar a receita de uma para vocês, vocês depois vão pegar e vai repetir para fazer a segunda, ok? Então, vou reservar aqui a primeira. São 6 voltas. Se você fizer contando, você não precisa nem marcar. Então, observe bem. Começa aqui com o anelzinho mágico, fazendo, então, um círculo, vindo com a agulha dentro e trazendo o fio pra frente. Prende. Vamos lá. Volta número 1. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa tudo e reduz o espaço. A partir de agora, nós vamos fazer só contando os pontos sem fechar a carreira. Então, vai já para o ponto de número 2, carreira de número 2 para o primeiro ponto. E aqui será feito um aumento e um ponto por 3 vezes. Aumento e um ponto. Esta foi a primeira vez. Aumento e um ponto pela segunda vez. Aumento e um ponto pela terceira vez. Ao todo,
teremos 9 pontos. Vou seguir sem marcar. A nossa terceira volta será de 9 pontos. Então, você vai repetir um para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Nossa quarta volta será feito um aumento de 2 pontos e 2 pontos separados por 3 vezes. Fiz a primeira vez, aumento e 2 pontos pela segunda vez, aumento e 2 pontos pela terceira vez. Volta 4 vai finalizar com 12 pontos baixos. A volta de número 5 repete 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a nossa última volta, que é a volta de número 6, vamos ficar com 15 pontos, trabalhando um aumento de 2 pontos e 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Esta foi a primeira vez. Aumento e 3 pontos sozinhos. Esta foi a segunda vez. Aumento e 3 pontos sozinhos. E esta foi a terceira e última vez. Vai ficar assim, esse triângulo. Para finalizar, você vai dobrar ao meio e vai unir com pontos baixos, um lado ao outro. Assim, para facilitar a costura na cabeça. Daí, você evita pular pontos, não tem quantidade exata de ponto, o importante é você fechar. Você não pula pontos para não fazer buraco na sua peça. Chegando no final, corte o fio deixando uma sobra para a costura. Eu vou explicar para vocês como fazer a costura, depois eu vou fazer a minha segunda orelha costurada e retorno com a cor rosa, para juntos fazermos o laço final. Então, olha só, você vai ter aqui as duas orelhinhas da mesma forma, com as 6 carreiras que eu acabei de passar para vocês. Pega, então, a agulha de tapeçaria, passa aqui teu fio. Não tem ponto exato. O importante é que você mire o nariz para baixo, né? Primeira coisa a ser feita. E agora, aonde eu vou colocar a orelhinha da gata será na direção do primeiro bigode, tá vendo? Então, esse primeiro risco do bigode, ele vai mirar mais ou menos no meio da orelha. Daí, agora, a gente espeta a agulha de fora para dentro. E vem com os pontinhos bem pertinho, para a costura ficar bem certinha. E vai lá no ponto de número 2, daqueles pontos baixos que você fechou a carreira. Vem no próximo e traz para dentro. E agora, para fora. Um pontinho por vez, e eu estou utilizando só o lado de cima da correntinha do ponto. Olha só um ladinho. Daí, na parte de trás, para deixar ela reforçadinha, eu vou fazer do outro lado. Então, aqui eu já costurei a parte de cima, a agulha ela vem aqui para trás, e aqui na parte de trás eu pego o outro lado da costura para dar aquela reforçada. Feito isso, esconda o fio dentro da tua peça e já vai estar finalizado. Então, eu vou costurar esta orelha, a próxima, e já retorno com o fio na cor rosa para fazer juntos o lacinho. E ela vai ficar assim, você ajeita bem certinho a sua peça. Para fazer o nosso laço, vamos fazer aqui 15 correntinhas, voltar a partir da segunda com pontos baixos. Faça um ponto baixo para cada correntinha até o final do seu cordão. Vou passar para você a medida, caso você vá fazer seu laço com outro material. Aqui o meu lacinho vai ficar com mais ou menos 6 centímetros, tá certo? Chegou no final, vire a peça e dentro do primeiro ponto, vamos retornar com ponto sobre ponto.
Esta aqui é a minha segunda carreira. Eu vou fazer isso por 10 voltas. Depois de fazer as 10 voltas, nós vamos fazer uma carreira ao redor de pontos baixos, contornando assim toda a peça. Então, você pode colocar um ponto por carreira, fazer um ponto, pular uma carreira, não tem lugarzinho muito certo não. O importante é você fazer de uma forma que ele fica sempre retinho aqui, para dar um acabamento bacana. Aqui no cantinho, nós vamos colocar 2 pontinhos no mesmo lugar e virar a peça. Faça todo o acabamento ao redor com pontos baixos, arremate a peça e separe um pedaço do fio para fazermos, então, o formatinho do laço. Vou encontrar vocês com essa parte pronta. Veja só, vai ficar assim. Daí, agora, eu já estou aqui com outro pedaço de fio. Esta parte, nós vamos fazer como se fosse uma dobra de baixo para cima e uma de cima para baixo, para fazer esse formato. Feito aqui, então, o formato certinho do seu lacinho, bem bonito, você vai pegar o fio, segurar, e agora é só dar voltas ao redor. Quantas? Quantas o seu coração mandar. Daí, você vai organizar para dar aqui um formatinho de lacinho bem legal. Essa pontinha, a gente mantém ela lá para trás para poder fazer o nozinho final. Então, você vai abrindo aqui assim, conforme você vai passando o fio. E olha só que lacinho mais bonitinho nós estamos fazendo. Pronto, já deu aqui o formato, não precisa fazer volume aqui não, é só para dar o formato mesmo. Aí, aqui na parte de trás, a gente dá 2 ou 3 nozinhos. E agora, é só cortar um pedacinho de fio, passar dentro da agulha, tapeçaria. E aí, você vem aqui na tua peça, no caso aqui na parte da orelhinha, vai dar alguns pontinhos sem aparecer a parte de trás, para você travar esse laço. Travou o laço, sua peça está pronta e finalizada. Olha só, eu vou fazer aqui uma volta e mais uma. Vou dar aqui 2 nozinhos, 1 e 2. Passo essa pontinha do rosa dentro da cor rosa para esconder a ponta. Corto bem rente. E agora, do outro lado, corto também. E aqui já vai estar pronto o nosso porta-óculos de Hello Kitty. Se vocês quiserem mais tutoriais como esse, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E, é claro, comente aí o que você quer que eu traga aqui para vocês.